Fala, Legionária. Excelente dia aí pra você e pra sua família. Quero orar a Deus pela sua vida, para que seja uma semana abençoada. Que Deus aí te dê sabedoria, graça, força, capacidades. E conforme a sua capacidade, Deus te dê talentos para você multiplicar, para você levar o reino de Deus pra frente. E tamo junto, viu? Em nome de Jesus. Quero trazer aqui para você um breve comentário, né, sobre um pensamento para nossa vida como homem de Deus. E, além disso, eu quero trazer o que eu acredito, ok? O que eu acredito. Então, pode não ser, às vezes, o que você acredita, pode não ser o que você concorda, mas é um breve ensinamento. Vamos lá. O que eu defendo? Que na nossa vida a gente tem que ter encargos. Porque existe diferença entre quem tem cargo e quem tem encargo. Porque a pessoa que tem cargo, ela tem hora a cumprir, mas a pessoa que tem um encargo, ela tem um propósito divino para cumprir. Eu quero trazer isso baseado em o entendimento de 3 palavras. Cargo, carga e encargo. Carga, cargo e encargo. O que significa isso? Carga. Existem milhares ou até, não, existem milhões, talvez bilhões de pessoas que, para serem aceitas por Deus, levam cargas. Elas levam cargas. O que isso significa? Coisas que a Bíblia não instituiu, sabe? Então, se eu necessito de ser aprovado por muitas pessoas, se eu necessito de ser, como que eu posso dizer, aprovado, se eu necessito de ser aceito por muitas pessoas, a Bíblia, ela nos institui que a gente precisa vir a Cristo. Somos justificados por Cristo. Então, para minha salvação, eu não preciso levar cargos. Eu não considero cargo a gente entrar num processo de santificação. Não considero um cargo a gente ter que ler a Bíblia. Não considero um cargo, né? Aliás, uma carga, né? Tô falando de peso. Eu não considero uma carga a gente viver em união com a igreja, com o corpo, tomar a ceia do Senhor. Isso não é carga. Agora, carga é você ter que se sacrificar por coisas meramente humanas para ser aceito, né? Fazendo um rodeio pelo mundo, a gente vai encontrar mais ou menos 40 mil religiões que usam a Bíblia como base. 40 mil. E aí, quem que tá certo e quem que tá errado? Eu digo pra você, Cristo está certo, Cristo está certo. E todo ser humano que muitas vezes tenta ligar-se a Deus através do seu esforço humano, tá gerando uma falha. Então, tem um versículo lá em Mateus 25 que fala assim: Vinde, bendito de meu Pai, porque tive fome, me deram de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e vocês me vestiram, e estive preso, me visitastes. Aí aqueles que são chamados de Deus dirão assim: Senhor, quando ouvimos assim? E fala: quando vocês fizeram a todos esses pequeninos. E eu entendo que a verdadeira religião está escrito lá em Tiago. Não lembro agora qual que é a referência, acho que é 1,27, que fala assim: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas na sua tribulação, nas suas tribulações, e se guardar incontaminado com a corrupção do mundo. Aqui no Brasil, que eu bem entendo, tem 3 principados muito fortes, que é a corrupção, perversidade e a miséria. Guardar-se incorrupto dessas coisas. Guardar-se incorrupto do pecado. Então a carga leva uma carga todas aquelas pessoas que por esforço próprio tentam ter comunhão com Deus. E a gente recebe a salvação pela graça. Ah não, mas como está escrito lá em Mateus 25, que não é pela graça, mas é pelas obras junto. Os católicos acreditam nisso, eles acreditam que a salvação vem através da aceitação de Cristo e da continuação das obras, porque as obras vão santificar a pessoa. É uma interpretação inteligente, só que pela salvação eu não concordo. Eu acredito que ali, naquele momento de Mateus 25, é mais um momento em que Jesus fala com algumas pessoas salvas e capacitadas para fazer as obras, né? Não vai fazer as obras aquela pessoa que não foi transformada. Conheceu Cristo, conheceu o testemunho, mas não foi transformada. Essa pessoa não foi transformada. Que na Bíblia está escrito que não é por fazer um pecadinho ou um pecadão que a gente vai ser
não vai ser salvo, mas é pelo fato de ser nova criatura. Então, o Espírito Santo vem e transforma no exterior. Então, leva cargas todas aquelas pessoas que acreditam que por um esforço humano a gente é conectado a Deus. Leva cargas as pessoas que acreditam que... Agora vem o outro lado, né? Leva uma carga quem tem cargo também. Porque quem tem cargo acredita que pelo esforço humano pode estar sendo salvo. Ah, não, mas olha, Bruno, não é assim. Muitas vezes você pode concordar comigo nesse sentido. E eu entendo você, quando você diz assim, olha, o meu cargo não me salva. Só que o teu cargo, ele é tão levado a sério, muitas vezes, mas tão levado a sério, do que mais a sério que a sua família necessita. Então, nesse caso, o teu cargo, ele é inválido. Você precisa levar mais a sério aquilo que Cristo diz sobre a família, que é uma instituição que vem antes da igreja. Precisa levar mais a sério com o que diz na Bíblia sobre o homem ser provedor, que é mais levado a sério ainda do que a igreja. Por que essas coisas? Eu posso olhar na Bíblia e te provar cada um desses detalhes. Basta você me perguntar que eu te provo. Então existe uma sequência, existe o amor a Deus sobre tudo, existe o cuidado com a família, existe o cuidado com os parentes, existe o cuidado com o próximo, né? Em ordem de atuação, né? Nós temos a família, nós temos o trabalho, nós temos a igreja, né? E depois os compromissos exteriores, e antes de tudo vem Deus. Então, existe essa ordem. Eu respeito essa ordem. Leva um cargo todo aquele que crê que o seu ministério ele é mais potente do que as suas necessidades dentro do lar. E Deus não tem para nós uma carga. Aliás, ele tem para alguns que acreditam que isso daí é o suficiente. Mas na Bíblia vai dizer sobre ministérios. E eu não teria um ministério para negligenciar outro. É muito difícil. O tempo hoje em dia é muito concorrido. Muito. Eu falo sobre o que eu acredito. E aí tem o encargo. Então tem a carga, tem o cargo e tem o encargo. A carga leva todo aquele que é jumentinho, né? Não tô falando de pessoas humanas, mas jumentinhos levam cargas. E acreditam que estão sendo salvos por isso. Mas eu não quero que você ache que eu tô dizendo que você é um jumentinho. Tem um momento ali, na época de 1500 e pouquinho, quando Martinho Lutero, ele declara, né, as 95 teses, permanece ali na Igreja Católica, mas depois ele rompe. E lá existia um momento em que as pessoas trabalhavam pela Igreja Católica e recebiam um certificado de que teriam um terreno no céu e tal. E isso daí era um cargo. Aliás, era uma carga, né? Eles faziam as coisas e levavam cargas, acreditando que teriam uma recompensa, mas aquilo não era instituído por Deus. Carga leva todo mundo que leva peso. Cargo tem as pessoas que têm cargos e acreditam que isso é vital, é primazia. Acreditam que isso vem antes da família, antes do cumprimento da verdadeira religião, antes do amor à palavra, que é necessário somente agora, porque depois da vinda de Cristo, a palavra não vai ser mais necessária. Ela é um livro para a gente aplicar hoje, aqui na Terra. Cristo nos chamou para termos um encargo, o que é diferente. Se eu tenho um cargo em uma empresa, eu preciso somente cumprir as horas, eu vou embora. Agora, se eu tenho um encargo é diferente. Um encargo, ele é você é selecionado para receber um propósito. E é isso que eu creio que Cristo fez na Nova Aliança. Ele nos selecionou para termos um propósito. O propósito de todo ser humano está escrito, o principal propósito, o princípio, está escrito lá em Gênesis 1:26. Domine ele sobre todas as coisas, sobre os animais da terra, sobre as aves do céu, sobre os animais do mar, sobre os répteis, sobre as feras, tudo. Domine, sujeite a terra. Esse é o propósito 1. Eu uso como propósito tudo aquilo que eu sou transformado e curado por Deus. Então, se eu sou transformado e curado por Deus em uma área, eu posso transformar outras milhares de pessoas naquela área. E é esse um propósito que eu tenho, que eu creio que Deus me selecionou. É esse grupo. Eu transformar homens com essa consciência que eu recebi. De uma pessoa que tem que vestir a armadura de Deus todos os dias. Se sacrificar pela família, se sacrificar pelo futuro, pela provisão. Muitas vezes você pode acabar divergindo do que eu falo, mas não tem problema. Eu sei que de forma fundamental a gente crê na mesma coisa. Em Cristo, na salvação. Então eu gostaria que você ficasse com essa palavra. A pessoa que tem cargo, ela tem horário para cumprir. Mas a pessoa que tem um encargo, ela tem um propósito a cumprir. Isso é maior. O propósito é maior. Porque no percurso, a gente pode salvar vidas, pregar o evangelho.
Porque, por exemplo, eu só gero valor para quem tem interesse no que eu falo. Essas pessoas têm o coração aberto. E aí sim, nesses momentos eu posso divulgar a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Muitas vezes você não entende o que eu falo, não concorda comigo, mas se você concordar, tenta colocar isso em prática. Tenha um encargo na sua vida. Não tenha cargo, não tenha carga. Conheça a palavra de Deus. Busque o discernimento pelo Espírito Santo. E entenda que Ele te deu muito mais do que você imagina. E não é sobre você tornar aquilo que é menos em mais. Não é sobre você tornar mais pesado o fardo que Ele já deixou leve. Não é sobre você cumprir ritos morais. Não é sobre você cumprir coisas que te pedem. Mas é sobre você obedecer, ter fé e obras, né? Ter desafios para que Ele possa se agradar de você através da fé. É sobre servi-lo completamente, porque essas obras vão ser cobradas no último dia. Essas obras. As obras que Ele te deu para serem feitas desde a fundação. Tenha um encargo. Bruno, como que eu faço para identificar meu encargo? Vou te dar só uma dica. Se a sua família ainda não é transformada, se você não lidera pelo exemplo, você já tem um encargo aí. Começa a liderar pelo exemplo, começa a transformar a sua família, muda os hábitos, muda a cultura, edifica um lar para Cristo. Começa por aí. Esse é seu encargo. Esse é o encargo do homem desde o princípio. Desde o momento que ele falou, não, tá muito fácil, eu quero lavrar essa terra. Foi lá, e juntamente com a sua esposa ele pecou. Aí o homem tem um encargo. É tão forte isso que lá na Bíblia está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, fala assim, ó. Ensine com persistência a palavra de Deus aos seus filhos. Fale sobre essa palavra ao levantar, ao deitar, ao sentar na mesa, ao caminhar pelo caminho. É muito forte. Então, assim, aí você já tem um encargo maior do que muita coisa. É uma grande responsabilidade ensinar os filhos a palavra. Muita gente acredita, né? Acredita mesmo e falha que os filhos sendo criados na igreja vão ser cristãos. Vixe. Acho que a maioria das pessoas que são criadas na igreja são uma das pessoas que tem mais chance de dar ruim, sabe? As pessoas pensam que é uma máxima que está escrito em Provérbios, que fala assim, ensina teu filho no caminho que deve andar, que quando for mais velho, não se desviará dele. Isso não é uma regra do mundo espiritual, isso não é uma regra do mundo físico. Isso daí é semeadura, colheita. Mas do mesmo jeito que se a semente for ruim, você não vai colher. A semente tem que ser boa. Se você não souber ensinar, se você não souber dar exemplo, se você só largar ele na igreja como se fosse um cercado assim, que o boi fica lá comendo qualquer coisa, ele não vai crescer em Cristo. Todas as pessoas precisam de um exemplo. O exemplo vale muito mais do que palavras. É por isso que você tem um ministério que é mais forte do que qualquer coisa dentro da sua casa. Ele é mais importante, é mais forte. Se você negligenciar isso, vai ser cobrado um alto peso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê sabedoria. Faça uma breve oração assim que você ver esse vídeo e tamo junto. Grande abraço. Amo você em Cristo.